Ei, Agro, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Raízes SA, esse programa que carrega a bandeira agro dentro dos estúdios Flow, do Flow SA, que é a vertical que fala de negócios, empreendedorismo, tecnologia, e com esse tema, o setor que representa 1/3 do PIB, 25% da arrecadação tributária e 20% dos empregos formais, jamais poderia ficar de fora, que é o agronegócio. Mas muito mais do que negócios, isso é sobre a história das famílias, das pessoas que vieram do interior, das pessoas que adoram ir para a fazenda passear com a família. Pois é, todo mundo no Brasil tem um pezinho na roça, todo mundo tem raízes no agro. E hoje eu estou aqui com um cara que, antes de tudo, eu já conheço há algum tempo e já posso até chamar de amigo. A gente já tem um contato, encontra em eventos, conversa, troca mensagem há um bom tempo, tem um monte de amigo em comum, então é um amigo antes de tudo, mas é um cara que está fazendo um trabalho hoje, né? Já começou há algum tempo, mas hoje um trabalho muito relevante, com uma tecnologia muito legal, mas é um cara que já faz um trabalho muito bom há muito tempo, né? Não está começando agora, esse cara aqui já tem uma estrada aí, um trabalho sólido há bom tempo, e é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui, o tema dele, que é sobre o pastoreio de precisão, a pastagem, o manejo. Ele vai explicar melhor isso daqui, que é meu amigo André Sório. Cara, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Arthur. É uma satisfação poder estar contigo, compartilhando aqui com a nossa audiência essas informações que a gente vai discutir ao longo do programa. Muito bom. André, eu lembro que as primeiras vezes que eu vi, eu não vou saber exatamente aonde que eu vi, porque tem muitos pontos de conexão, mas foi o tema do pastoreio Voisin, né, que é lá, né, eu quero que você explique isso mais à frente aqui, mas foi um tema que me interessou na época, porque eu pecuarista, um conceito, que eu sou um cara que entrei na pecuária depois de velho, então eu não nasci no meio da pecuária, não entendia nada de manejo de capim. E quando eu vi aquilo ali, eu falei, pô, que interessante isso daqui, quer dizer que tem um método, tem um negócio aqui que tem toda uma estratégia ali para preservar a saúde do pasto, a preservar ali a quantidade, a qualidade do pasto, e ter uma maneira mais econômica, eu não sei se é bem assim que se define, né? Uma maneira mais econômica, um uso mais racional ali das coisas, dos recursos. E eu falei, pô, interessante, comecei a aprender. E aí vi que eu tenho amigos que já faziam esse processo aqui em Alagoas. E falou, não, pastoreio Voisin aqui, tem um novilho fazendo recria, tal, não sei o que lá. Eu achei super legal, né? E depois pra frente eu fui vendo que você é um cara que tem uma abrangência não só no Brasil, né? Você tá até na América Latina, vamos dizer assim, né? Não sei até se mais do que isso você me conta. E tem um tema que virou uma referência pelo tempo que está e pela importância desse tipo de produção de pecuária no Brasil, né? Que é a base da nossa pecuária, é o boi Nelore comendo capim, né? Comendo braquiária, né? É o boi Nelore na braquiária, né? Mas tem que ter uma estátua para a braquiária e para o boi Nelore, né? Mas tem muito mais do que isso, né? Então, a gente vai explorar tudo isso hoje, mas eu queria começar com você explicando o seguinte. Quando você chega em algum lugar que ninguém te conhece, é um meio fora de um evento desse, num lugar qualquer, que não tem nada a ver com o povo do agro, não tem nada a ver com o pecuarista, senta lá e o pessoal fala, o que você faz? Como é que você explica? Essa é uma história comprida sempre quando eu tenho que explicar isso, né? Mas eu converso, simplesmente eu digo que eu trabalho com capim e que trabalho com boi. Tá. Né? Porque justamente a curta história longa tem que falar dessa maneira. Já responde que trabalha com capim. Deve vir uma interrogação na cabeça do cara, né? Exatamente. Eu aprendi desde pequeno que a pecuária vai ser tão competitiva quanto for a capacidade de produzir, manejar, colher o capim. Isso que traz realmente a lucratividade, que traz a sobrevivência das propriedades pecuárias. Então, por isso que eu tenho orgulho de dizer que eu trabalho com capim. E eu ainda uso a palavra capim, não uso a palavra pasto, que é justamente para deixar muito claro o que ele está falando. Bem óbvio, né? Até porque a diferença do capim para o pasto, a gente da pecuária até aprende com o tempo, né? Mas para a turma que é de fora, deve... claro. Mas tem diferença isso, né? E assim, eu sei que isso é um negócio que vem de família. Você não é o pioneiro que faz isso na sua casa, né? Tem gente antes de você aí. O meu pai, né, e portanto a minha família, começou a trabalhar
com o manejo de pastagem e com o pastoreio voisin lá na década de 60 ainda. É um dos pioneiros na América do Sul, na aplicação prática, na tropicalização das ideias do André Voisin, que foi o cientista e pecuarista francês. E é André Voisin ainda, né? Pois André é. ainda, você não podia dizer que é você. Quando eu nasci, meu pai resolveu homenagear o André Voisin, Olha dando só. o nome do cientista e pecuarista, que eu acho que é interessante que ele era, saber sempre que ele era cientista e pecuarista, né? Dando o nome do André Voisin para mim, e isso foi uma forma dele homenagear e também talvez me conduzir para essa vida parece também. Que deu certo a estratégia dele, né? Aparentemente nós estamos andando de certo. Então a gente trabalha. Eu cresci dentro de um ambiente onde a pecuária era uma pecuária buscando a racionalidade, buscando eficiência de produção de pasto, buscando eficiência de colheita do pasto através do pastejo. E eu lembro que quando eu tinha, 9, 10 anos, a primeira vez que eu vi uma fazenda de pastoreio extensivo, eu achei bastante esquisito. É o contrário, né? Porque normalmente a primeira vez que você viu uma intensiva é esquisito, né? E eu achei, achei curioso, assim, eu disse, tem alguma coisa faltando aqui e tal. E você nasceu onde? Nasci em Porto Alegre. Porto Alegre, tá. Lá no Rio Grande do Sul. Tá. Tempo que lá era seco. E a gente andava, sempre andei, acompanhei meu então, pai. Assim, o teu começo da pecuária é no Rio Grande do Sul. Né? Sim, exatamente. Porque assim, você é um cara que está no país inteiro, mas você tem uma atuação muito forte no Nordeste. Né? Mas a tua base, o começo do boi e capim é lá no sul do Brasil, que é completamente diferente disso aqui, né? O sistema de produção, os capins, os animais é completamente diferente. Né? Perfeitamente. E o pastoreio voisin, ele entrou na América do Sul pela região da América do Sul, onde os pastos eram mais parecidos com os pastos europeus, que é justamente Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Argentina e Uruguai. E aí, a partir da década de 80, foi buscada uma tentativa, buscado e alcançado, né, a tropicalização do sistema, tropicalização da cerca elétrica, tropicalização do procedimento operacional que os vaqueiros deveriam obedecer no campo, o ajuste dos lotes para as características da braquiária, características do Nelore. E aí o pastoreio voisin acabou se expandindo no Brasil todo. E aí eu já entro profissionalmente nessa jogada. Eu comecei a trabalhar, basicamente na minha vida eu trabalhei sempre nas regiões tropicais. Você é agrônomo? Sou engenheiro agrônomo. Você é formado no Sul ou é formado em outro lugar? Me formei lá na Universidade de Passo Fundo, norte do Rio Grande do Sul. E como é que é essa transição de sair? Porque, assim, para quem não tem noção, tem muita gente que assiste a gente que conhece, gosta do agro, mas não é um profundo conhecedor. E até gente do agro que fica muito restrita à sua própria, seu próprio ambiente, não faz ideia da diversidade que é o Brasil, né? O sistema de produção no Sul é completamente diferente do resto do Brasil. Né? Os animais são diferentes, o capim é diferente, tem a época do frio, tem o pasto do inverno, tem um negócio completamente diferente. Então a tua base é lá, por isso que eu falei, a tua base é lá, a minha base é lá. Como é que de lá você sai e vai para o resto do Brasil trabalhar com outro cenário? Como que isso aconteceu? Primeira vez que eu me deparei com a seca do Mato Grosso do Sul, eu morei mais de uma década lá no Mato Grosso do Sul, achei bastante desafiador e muito diferente do que é o Sul, justamente porque a gente tem uma gramínea tropical, que tem uma produção muito grande numa época de chuva, que a chuva é abundante, e depois tem um período de seca bastante significativo. Mas, quando a gente entende as possibilidades que a seca, ou que um período seco também traz para o manejo de pasto, que é o fato de possibilitar um feno em pé, né? Então a gente tem como armazenar biomassa, armazenar capim para ser utilizado na seca, e se consegue fazer esse ajuste de utiliza pasto na época chuvosa, ajusta a quantidade de animais, utiliza na época seca também, e a gente vai tocando as fazendas e trazendo a intensificação para esse processo. Essa questão da intensificação, né, é um ponto... assim, eu vejo que é uma coisa muito decisiva como estratégia da produção e que tem que estar muito bem amarrada com a estratégia do empresário, do pecuarista, do dono do negócio, que tem que estar preparado para isso. Então eu vejo muitas vezes o desafio que é o cara, não, eu quero intensificar. Mas aí ele ou não tem conhecimento,
ou não acredita em todas as coisas que vêm junto com o pacote da intensificação e acaba colocando o processo por água abaixo, né? Então, você falou uma coisa crucial ali da cerca elétrica, né? O cara que não gosta da cerca elétrica, ele às vezes até faz ela dar errado para dizer, tá vendo que eu falei que isso não funciona, né? Porque o peão tem medo de levar choque, ele acha que vai morrer daquele choque e não vai, né? Só dói, não vai morrer. Tem que ficar verificando, né? Tem que estar ali todo dia verificando. E o cara que era acostumado a só mexer na cerca quando arrebentava, vira um trabalho que não é lá o que ele gosta de fazer. O cara tá no campo, ele gosta de andar a cavalo, laçar bezerrinho, curar bezerro, levar gado para curral. O cara dá um alicate para ele, dizer que todo dia ele tem... Ou dá uma prancheta para ele anotar, que ele verificou, fez manejo, a rotação do pasto que tá, você já começou a mudar a dinâmica do cara, né? Então tem um pouco da resistência da equipe, tem um pouco da resistência do dono e fazer a equipe deixa, isso não vai funcionar, né? Mas muda completamente o jogo, né? Então, o que você enxerga que é o ponto de virada para um pecuarista? Até vou perguntar assim, você acredita que é possível converter o cara que fala isso não funciona para, beleza, acredito, compro e vou para dentro? Ou já é uma coisa que o cara já veio pronto? Esse cara já veio pronto. Então, você consegue transitar esse cara que não acredita na intensificação para atuar nisso daí? Porque muda tudo pro cara, né? Entendo perfeitamente o teu questionamento, a tua preocupação, mas na verdade as pessoas que nos procuram, elas já vêm num processo de entendimento da necessidade de intensificar seus pastos. Né? Qual é as duas grandes dores que os pecuaristas brasileiros têm? Primeiro, a reforma de pasto, que é um custo recorrente se o pasto for mal manejado e consome alguns milhares de reais cada vez que isso é feito. E o segundo, a necessidade óbvia de aumentar a quantidade de animais numa propriedade, porque isso está relacionado com o aumento da quantidade de animais que a propriedade consegue vender também. Sim. Portanto, está correlacionado com o faturamento e com a sobrevivência no longo prazo daquela empresa pecuária. Então, as pessoas que nos procuram já vêm com essa ideia de quero fazer dar certo. Uhum. E se o proprietário ou a proprietária não tiverem essa convicção, as dificuldades que podem aparecer no caminho realmente são grandes, podem parecer muito grandes. Né? Mas se quem conduz a fazenda, os gestores, quiserem transformar a fazenda, ela vai ser transformada. Sim. A respeito da cerca elétrica, nós treinamos centenas de pessoas por ano em construção e manutenção de cerca elétrica, justamente para poder fazer com que a mão de obra entenda que aquilo ali é uma ferramenta que vai ajudá-los a operar o trabalho de manejo, o trabalho de vaqueiro, o trabalho do gerente da fazenda, né, o trabalho de peão, seja potencializado pelo uso da cerca elétrica. Sim. Então, realmente, ainda existe, interessante, que é uma tecnologia que tem, 70, 80 anos de mercado, que é a cerca elétrica, ainda existe uma resistência bem significativa ainda. Uhum. E eu vejo que uma das coisas que eu vi isso tanto nas premissas do Pastoreio Voisin, que tem ali né, eu quero que você explique isso um pouco, né, tem umas leis ali, né, um passo a passo, um processo ali, mas também assim, né, não sei se tudo se encaixa nessas regras, mas quando a gente fala de montar um rotacionado, que você vai ficar mudando os animais de lugar, dentro de uma estratégia, você condiciona os animais, você amansa os animais, você deixa eles muito mais tranquilos, porque eles acostumam com as pessoas, acostumam com o horário, né? Então, você ter lá uma hora que você vai lá e abre para os animais saírem, eles já estão lá esperando, você vai lá, abre a porteira, eles saem. Eu acho lindo ver isso, eu sou pecuarista, eu acho lindo ver isso. Porque, no geral, aquele animal da pecuária extensiva é um animal que ele anda solto, mas conduzido, ele anda pouco, né? Então, no dia que você vai conduzir aqueles animais, vaca para um lado, boi para o outro, vaca querendo pular cerca, porque eles não estão acostumados e só vão no dia que vai no curral a cada 60 dias e olhe lá, né? E nesse tipo de manejo ali que você vai trocando eles, fica muito próximo com o vaqueiro, fica muito próximo ali o dia a dia. Então, assim, é muito notório todos os ganhos que existem numa propriedade que adota esse tipo de manejo, né? E aí eu queria que você explicasse agora um pouco qual é a base, né? O que é a base, a ideia do Pastoreio Voisin,
desse manejo, enfim, o que que tem, como funciona, quais são os benefícios disso? Os bovinos, eles são animais de hábito. Então, a presença do vaqueiro todos os dias, junto com o rebanho, ele está colocando sal no coxo, está olhando se a água está adequada, levando o gado de um piquete onde já foi comido todo o pasto, para um piquete onde o pasto está um pasto fresco, descansado, pronto para ser consumido. Isso vai criando uma conexão dos animais com o ser humano, de que aquele vaqueiro que chega ali, ele não está chegando ali a cavalo, correndo, estalando chicote, ele está levando alguma coisa boa. Sim. E por isso que os animais amansam. Não é a cerca elétrica que amansa. O que amansa é o manejo. Sim. É o fato de estar o tempo todo com gente e essas pessoas estão levando coisas boas para aqueles animais. Eu falo até da cerca elétrica porque se você for fazer a cerca convencional naquele tamanho de piquete, vai ficar uma fortuna, né? Então, a ideia é que quando você vem fazer um piquete menor, você vai usar a cerca elétrica, né? Mas eu vi... o fato de mudar de pasto, né? Pelo fato de eu ter crescido nesse ambiente, eu vi piquetes de cerca convencional, até se conseguir ter equipamentos de cerca elétrica e modelo de cerca elétrica que fosse confiar. Isso aí a gente pode conversar outro dia de como que o meu pai e a equipe dele conseguiram trazer a cerca elétrica para o Brasil ainda no começo da década de 80. Isso é uma história interessante. Isso aí vai longe, isso aí vai longe. Tem que guardar para outro dia, que vai ter mais dia para a gente conversar. Bom, o pastoreio Voisin, ele é baseado, e talvez seja aí a genialidade do André Voisin, e por isso que ele é citado em diversos continentes, em diversos modelos de produção, que às vezes não se chamam pastoreio Voisin, mas que tem a base no André Voisin. A grande genialidade dele foi condensar um enorme conhecimento científico e prático no que a gente chama de 4 leis do pastoreio Voisin. 2 leis para o pasto e 2 leis para os animais. Nós que trabalhamos com produção pecuária, a gente vende gado, vende leite, mas a gente tem que também cuidar do pasto. Mas não adianta só cuidar do pasto se a gente não conseguir transformar esse pasto em produto em carne vendável, ou leite, né? Em produto vendável. Então, as 4 leis são como se fosse um guia, e eu costumo dizer para todo mundo, daqui a pouquinho eu já vou falar das 4 leis, que se tiver um erro de manejo, pega as 4 leis lá e olha e raciocina em cima das 4 leis onde é que tu errou. Certamente estará ali o caminho da conserto. Né? Então, o André Voisin dizia, na primeira lei, que o pasto tem que descansar para ele se recuperar para ter folha para o gado comer e recuperar para ter energia, reservas para rebrotar outra vez. A segunda lei, resumidamente, mostra que se os animais estiverem em cima e tiverem possibilidade de comer o pasto, eles devem ficar naquele local o mínimo de tempo possível, porque o pasto deverá começar a rebrotar. Então, não se deve deixar o gado comer a rebrota do pasto, antes que o pasto complete aquele ciclo de descanso, porque a gente está consumindo a capacidade do pasto manter-se rebrotando. Sem contar que ainda é comida ruim para o gado, porque é a comida sem fibra, comida que causa diarreia, enfim. E as duas leis para o pasto é descansar o pasto e ocupar durante o mínimo de tempo possível. O André Voisin nunca disse que tem que usar meio dia, 2 dias, 5 dias. Ficou meio associado isso, né? Que o pastoreio Voisin tinha que trocar todo dia. É o mínimo de tempo possível. E as 2 leis para os animais, primeira lei, lei da ajuda ou lei dos rendimentos máximos, que mostra que a gente tem que entender o rebanho com as suas necessidades nutricionais distintas de cada categoria. Uma vaca recém-parida, ela tem uma necessidade de pasto diferente de uma vaca seca. Um garrote de 300 quilos tem uma necessidade de pasto, tanto em quantidade quanto em qualidade, diferente de um boi de 500 quilos. Então essa é a lei da ajuda. Tem que separar o rebanho e acomodar na fazenda, respeitando esse tipo de característica. Sim. E a 4ª lei, que chama-se Lei dos Rendimentos Regulares, é um termo mais comprido e mais raro. Eu falei na 2ª lei que para o pasto não é bom que o gado fique muito tempo em cima, porque tem a possibilidade de comer a rebrota. Para o gado também não é
interessante ficar muito tempo em cima de um pasto, porque ele vai diminuindo o seu consumo dia a dia. Então, a quantidade de pasto que o animal consome quando entra num piquete no primeiro dia, ela é a máxima. No segundo dia ela diminui a percentagem, no terceiro vai diminuindo um pouquinho, até ficar um consumo que vai beirar a mantença. Então, quanto menos tempo também, tanto do ponto de vista do pasto quanto do animal, ele ficar no piquete, melhor para o pasto e melhor para o gado. Então, as 4 leis são essas aqui, resumidamente. E com base nessas 4 leis que a gente projeta, que a gente diagrama as divisões de pasto numa propriedade, para poder atender as categorias animal, para poder dividir as áreas de pastagem melhores e piores, para poder ajustar tamanho de lote que consiga trazer os melhores resultados para cada fazenda. Sim. Sempre baseado nessas 4 leis. Isso daí você conserva por muito mais tempo um bom pasto, né, sem necessidade de uma reforma. Né? O capim é uma cultura perene, ela não deveria ter que ser reformada se você cuidar bem dela. Né? E é um desafio, porque você está ao mesmo tempo, você tem que cuidar dos animais, mas tem que cuidar da qualidade da vida daquele... É vivo também, né? São duas culturas que estão ali sendo um uso mútuo ali, né? Simbiótico, né? Então isso aí vai garantir a longevidade e a eficiência do teu processo de criação dos animais, né? E aí eu queria avançar um pouco esse papo aqui para o trabalho que você está trazendo aqui para a expedição. Eu, quando cheguei aqui, eu não sabia que vocês estavam fazendo isso. Sabia que vocês iam rodar as fazendas. Eu vi você nos vídeos junto com o Marcelo. Pô, que legal, o André tá aí, né? Mas não tinha entendido que você estava usando uma tecnologia para fazer o diagnóstico das fazendas. Que a expedição em si, ela tem essa premissa inicial, que é fazer um diagnóstico de fazendas. Foram 120 fazendas? Ou quase isso? 121 fazendas. 121 fazendas atendidas em 3 semanas entre Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Você e a sua equipe esteve aqui junto com a turma, auxiliando nesse diagnóstico, trazendo uma tecnologia. E aí vocês me mostraram. Pô, a gente entrega isso aqui pro cara. O mapa. Cara, que legal isso daí. Quero que você me conte um pouco o que é essa tecnologia, como que vocês estão usando na expedição. E o que tem, o que vem junto com isso. Conta aí a tecnologia que você está trazendo. Muito bom. Com base em toda essa questão que a gente estava conversando antes, do manejo de pastagem, da importância da gente respeitar o pasto, mas também conseguir transformar o pasto em carne. E eu quero reforçar, a nossa ideia sempre é transformar o pasto em carne, fazer o capim ser o ponto focal da alimentação dos ruminantes, utilizar suplementos para complementar o capim, mas o capim sempre como o ator principal dessa pecuária. Ao longo do tempo, a gente teve que buscar ferramentas que nos trouxessem uma quantidade de informações da fazenda maiores do que a fazenda costuma gerar. Sim. Então, a gente, usualmente, nós medíamos capim no campo usando o método tradicional. Vai num determinado piquete, anda no piquete, joga um quadrado, corta, pesa, seca, manda para o laboratório, recebe, faz os cálculos, né? Então, para a gente conseguir trazer o máximo de eficiência nessas questões de manejo de pasto e de gado. E justamente esse trabalho, pela expansão do território que nós atendemos, eu já tive a oportunidade de trabalhar em 26 estados do Brasil, né, e alguns países do exterior. Então, manter uma equipe indo na fazenda, ou botar o pessoal da fazenda, que aí é um vaqueiro, eu vou botar um vaqueiro para trocar de piquete, legal, ele aprende. Agora, para ele coletar pasto, cortar pasto, a gente está trazendo, na verdade, um ruído, um distúrbio para a operação da fazenda. Sim. Porque aquilo lá não isso sim não é trabalho de vaqueiro. Uhum. Né? Então a gente começou a buscar alternativas e chegamos no desenvolvimento de um processo onde a gente utiliza satélites para fazer o cálculo da quantidade
pasto que tem em cada um dos piquetes, em cada uma das divisões da propriedade, que nós chamamos de pastoreio de precisão. Certo. E já pegando o nome do pastoreio Voisin, né, pegando a ideia do pastoreio, daqui a pouquinho me lembra de eu falar para ti por que a gente usa pastoreio e não usa pastejo. Tá, essa é uma história fala agora já, interessante. ué. Hã? Fala agora já. Nós fazemos questão de usar a palavra pastoreio, porque pastejo é um ato animal. Tá. O animal pasteja. Sim. Sempre da mesma maneira, sempre buscando o alimento para se nutrir. E o pastoreio, ele implica a presença do ser humano conduzindo o rebanho. pastejo. É o pastor conduzindo os animais. Isso, né? isso. Então, o pastor, o vaqueiro, a vaqueira, ele vai levar, ela vai levar os animais para pastejarem em cada parte da fazenda, de acordo com um planejamento de um plano de pastoreio que exige a presença humana, Sim. a racionalidade humana dentro desse processo. Então Sim. a gente faz questão de usar a palavra pastoreio. Muito bom. E esse nome pastoreio virou o nome da Sim. Pastoreio de Precisão, que é a nossa empresa que trabalha Que é baseada na tecnologia do satélite. Isso aí. Os satélites trazem as informações que a gente buscava no campo, quanto de pasto tem lá, qual é a qualidade daquele pasto, e a gente processa, através de uma plataforma, a gente processa as informações para entregar um resultado para o pecuarista que ajude a tomar decisões rapidamente. Quanto gado cabe no piquete, quanto que esse gado vai ganhar de peso, na semana seguinte, quais foram as transformações que aconteceram. Se o pecuarista quiser fazer uma simulação, diz, preciso ganhar 1 quilo por dia, quantos animais eu coloco no piquete? A resposta vem muito rapidamente. Quer acrescentar suplementação, ele vai acrescentar esse tipo de informação dentro do caldo todo. E essa tecnologia a gente utilizou na expedição em corte para conseguir, em pouco mais de 15 dias, mapear 107 mil hectares de pastagem em 3 estados. 107 mil hectares em quantos dias? Foi um pouco mais de 15 dias, eu não tenho certeza se foi dias. 16 ou 16. Quer dizer, humanamente andando, pode estar com os melhores carros, equipes e tudo mais, você não faria isso rodando fazenda a pé ou no lombo do cavalo, nem em um ano, eu acho, né? Imagina em 15 dias, né? E uma coisa que a nossa tecnologia de satélite permite é que a gente mapeia a fazenda inteira. Tá. Quando a gente vai tirar uma amostra, existe toda uma metodologia estatística para que se consiga tirar a melhor amostra com o mínimo de erro, com o mínimo de variação. Só que a gente amostra um pedaço da fazenda. A propriedade ela pode ter uma área com mombaça, outra área com braquiária, um pedaço de morro, um pedaço está na areia, outro pedaço está na terra boa. Então são variações Um talhão não é igual ao outro do lado, né? É muito... Eu vejo muito isso eu acho que vem daí também muita ideia do nome, né? Na agricultura de precisão, que o cara vê quase por metro quadrado a coisa, e na pecuária ainda parecia uma coisa distante isso, né? Então parece que chegou, né? Essa chegando. precisão, né? E a gente sempre trabalhou ao longo da vida, fazia, 2 amostras numa fazenda, ou 3 quando era uma fazenda maior, e extrapolava aquele número para a fazenda toda. Isso nos traz mais chance de acertar do que se não fizer, garantido. Tanto que a gente acertou ao longo do tempo. Mas também traz uma possibilidade de o número não ser exato também muito grande. Sim. Com o satélite ele passa em cima da propriedade inteira. Então a gente mede, se ela tiver 200 hectares, serão 200 hectares que vão ser levantados sua quantidade e qualidade de pasto. O cara que tem uma fazenda e eu vou pegar o teu serviço para contratar para a fazenda. O que eu vou receber disso daí? Eu vou ter um mapa em tempo real de quanto tempo para conseguir fazer o quê? Eu recebo isso daí e qual é o benefício que eu tenho com isso daí? A principal modalidade que a gente desenvolveu, a gente tem outras mais simples, mas eu acho que é mais interessante a gente conversar desta. Tá. É
a plataforma do Pastoreio de Precisão. É uma plataforma online, não é app, não é aplicativo. Ambiente web. O ambiente web, qualquer um acessa, funciona no celular, funciona no computador. É onde a fazenda tem atualizações semanais dessa quantidade e qualidade de pasto em cada um dos piquetes ou dos pastos grandes ou dos módulos, da maneira que cada fazenda utiliza para gerenciar seu pasto. E essa plataforma permite que a fazenda coloque os dados do rebanho que está utilizando cada uma das partes. Então a pessoa vai lá e vai informar, eu tenho 108 bois de 340 quilos, eles são meio sangue Angus, ou são puro Nelore, tem mais de 24 meses, informa essas características do rebanho que está pastejando. Como eu venho do pastoreio Voisin, né, a gente tem a possibilidade, troca de todo dia, 2 em 2 dias, 5 em 5 dias, 15 em 15 dias. A gente ajustou para a pecuária brasileira. Sim. Apesar de começar lá no superintensivo, qualquer possibilidade ela é levada em consideração. E com isso, faz o clique ali e as respostas vão aparecer. E o rebanho vai sendo acompanhado. Chegou na outra semana, tu já escreveu aquilo, não precisa Na hora escrever que de coloca lá, sai uma recomendação pronta? Ou sai ali informações para uma recomendação? De dizer assim, olha, você vai colocar X animais aí, tem que passar tantos dias. Isso já é uma informação que vem mastigada ali. Já vem ali pronta na tela. Então quer dizer que eu, como consultor, posso usar essa ferramenta sua aí e aplicar nos meus clientes lá? O nosso desenvolvimento todo foi buscando ajustar a plataforma para que fosse usado por fazendas, mas principalmente por consultores independentes ou empresas de consultoria, para acelerar o trabalho de consultoria. Porque assim, eu pensando do meu lado, porque eu não sou consultor de pastagens, sou consultor de gestão e governança. Mas se eu fosse consultor de pastagem, né, e eu preciso fazer coleta de capim para determinar a qualidade do pasto, fazer tudo isso daí, e vai lá, corta capim, manda para o laboratório, para lá, quantos dias não levar isso para voltar, para montar um negócio, eu já tenho a plataforma pronta para fazer isso. Eu posso convencer o meu cliente a usar a plataforma, mas eu acho que eu posso arrumar um acesso para mim e já vender esse trunfo para o meu cliente, para o fazendeiro. Falar, eu já te entrego isso daqui dentro do meu pacote. Dá para fazer isso, não dá? Essa que é a ideia. Inclusive, quando a gente entrega os logins de acesso, a gente abre a possibilidade de ter o consultor, ter o dono da fazenda, de colocar o gerente, de alguma pessoa que vai lançar dados, né? Justamente para que sirva para o máximo de fazendas, o máximo de empresas de consultoria possível para utilizar uma ferramenta que ela foi desenvolvida por uma empresa de consultoria de manejo de pastagem. Tá. Mas é uma empresa separada. Vamos lá, você bolou isso para te ajudar e virou que você virou um negócio para ajudar todo mundo, né? Facilitou a minha vida, né? Então, como facilitou a minha, facilita do monte de gente também, né? Eu me dei conta em determinado momento, olha só, eu trabalho bastante, há muito tempo. Eu, pessoalmente, já trabalhei em mais de 700 propriedades pecuárias no Brasil, no Paraguai, na Bolívia, na Venezuela. E o Brasil tem mais de 4 milhões de propriedades criando bovinos. Então, apesar da gente ter trabalhado muito e vamos continuar trabalhando, é uma ferramenta muito boa, muito importante para ficar restrito para nós. Ela tem que servir à pecuária brasileira, tem que servir os meus colegas consultores, tem que ter essa possibilidade de usar para poder alavancar o seu próprio trabalho de consultoria, melhorar as qualidades de análise, melhorar as entregas. Essa que é o nosso objetivo. Muito bom. André, onde que o pessoal encontra hoje o seu trabalho, o pastoreio de precisão especificamente, porque o cara está assistindo agora e fala assim, rapaz, eu quero saber mais sobre isso. Onde que encontra? A maneira mais fácil de entrar em contato conosco é justamente pelo pastoreiodeprecisão.com.br. Ali fica, quem chegar ali vai conseguir clicar no botãozinho e falar comigo, e a gente pode explicar melhor e entender qual é a real necessidade da pessoa que está chegando ali. E a gente tem o Instagram também, que é @pastoreio de precisão, que é uma conta bem novinha, vocês vão ver bem pouquinho seguidor lá, mas é porque a conta é nova. O cara tem que chegar no começo, né? Porque quem chega o boi que chega cedo bebe água limpa, né? Então o cara pega a ideia no começo aqui, porque na hora que o negócio ganha corpo, você chegou lá, você foi um pioneiro, né? A tecnologia, né?
André, eu queria puxar aqui uma parte um pouco mais CPF da história, que é entender um pouco do que o André pensa, né? É que é o seguinte, você imagina o André recém-formado. Você formou, você tinha quantos anos? 26. 26 anos. 26 anos, magrinho, novinho, tá lá recém-formado, cheio de ideia na cabeça, né? Cheio de planos. Você pode dar um conselho para ele. Que conselho você dá para ele? Pode acreditar no teu conhecimento, trabalha para ganhar experiência, mas acredite no teu conhecimento que a gente, desde recém-formado, consegue levar transformação e levar informações para dentro de uma fazenda. Muito bem. E você é um cara que eu vejo você trabalhando muito, uma abrangência muito grande. Já tem pelo menos 2 projetos que eu fui visitar e cheguei lá, tinha um mapa da fazenda André Sório. Mandei pro seu, tem cliente seu aqui, hein? Então, um cara que roda bastante, trabalha muito, tem um trabalho muito consistente. Então, tenho certeza que você é um cara que pula cedo da cama e corre atrás todos os dias, né? A minha pergunta é, por que você faz isso? Você podia ter uma vida mais simples, podia estar lá no Rio Grande do Sul tomando um chimarrão, né? Passeando lá mais pertinho, mas tu trabalha pra caramba. Por que você faz isso? Bom, eu acabei, depois de morar muitos anos no Mato Grosso do Sul, me mudando para Brasília para poder ficar perto do aeroporto. Para poder justamente facilitar esse deslocamento, que eu acho que é uma missão que a gente tem, que é levar conhecimento e aplicar o conhecimento na pecuária brasileira para mostrar para os brasileiros e para o mundo que a nossa pecuária a pasto, ela é competitiva da maneira semi-extensiva, mas ela vai ser muito mais competitiva se a gente trabalhá-la com as leis do pastoreio vazio. Muito bem. E aí, deixa um recado final aí para a turma, o pecuarista, o consultor, o jovem, enfim. É um recado do André para a turma aí, para a mensagem que fica aí no final. Primeira mensagem, eu não quero perder a oportunidade, não deixem de entrar em contato conosco e entender o que a pastoreio de precisão pode fazer pela tua fazenda, pela tua empresa de consultoria. Tenho certeza que isso vai ser algo que pode trazer transformações, pode te impulsionar. E para a pecuária brasileira, de uma maneira geral, eu vou dizer que nós estamos no caminho certo. A pecuária, ela às vezes é atacada, na maioria das vezes injustamente, mas nós vamos continuar produzindo, nós vamos continuar sendo o ponto focal da pecuária de corte do mundo, e isso não vai mudar, e quem vai propiciar, quem proporcionou e quem vai propiciar isso, vai continuar sendo o capim. Muito bom. André, eu queria dizer assim a você que muito de verdade, esse trabalho que você está fazendo, quando eu vi e entendi o que era, eu falei, cara, isso é revolucionário por como facilita a vida de quem está precisando de uma boa informação para tomar uma boa decisão. A gente tem... eu comecei perguntando como é que você converte um cara que não acredita, né, no cara que passa a acreditar em intensificação. E normalmente a gente tem, eu como consultor também tenho muita coisa de falar assim, olha, eu não perco meu tempo tentando falar com quem não quer entender. Né? O cara que já decidiu que o que eu estou falando não serve, eu não quero falar com ele, eu quero falar com quem já entendeu. Mas tem um lance que assim, a gente muitas vezes só está falando para quem já é convertido. Então esse cara, ele já acredita nisso. Eu não tenho mais que fazer nada sobre ele. Eu só vou agora trocar figurinha. Ele já gosta de mim, né? Ele já gosta do meu assunto. Mas eu acredito muito que a gente tem um trabalho muito grande de falar com o não convertido. De falar com as pessoas que não conhecem. Principalmente, tanto que o cara não seja produtor rural, então a população em geral, que tem muita informação errada, informação propositalmente errada sendo divulgada contra o agro. Porque não é contra o agro, é contra quem produz, seja lá o que for. E o agro, como produz muito no Brasil, ele apanha muito também. E eu particularmente, carrego essa bandeira de trazer essa informação. E aonde eu chego e eu sento numa mesa que eu tenho 5 caras do contra, eu vou conversar com os 5 caras do contra, mas numa boa, com argumentos, com tecnologia, com informação, não atacar o cara no lado pessoal dele, que é o que as pessoas fazem, né? Vai logo no pessoal, fala que o cara você é mau caráter, você é isso, aqui, não. Vamos dar ideia, vamos discutir a ideia. E para você ter boas ideias, e discutir boas ideias, você tem que ter
tecnologia, informação e base. E esse trabalho é o que junta, ao meu ver, o mundo tecnológico que todo mundo quer ver tecnologia, todo mundo quer ver o novo aplicativo, o novo, né, a inteligência artificial, ou não sei o que, todo mundo quer ver isso. E aí a hora que você mostra, olha, cara, lá na fazenda, então, ou seja, tem um cara hoje que lá no interior, aqui no interior de Alagoas, de Sergipe, da Bahia, recebeu a visita de uma equipe que fez um mapa da fazenda dele que ele nunca teve, com um satélite, e que não é só o mapa que diz a linha, que diz quanto ele tem de pasto, o quanto disso... Eu sei que eu já estou sabendo que não é só a fazenda, é um raio em volta da fazenda do cara, né? Que compara o que ele tem com a região e dá uma indicação para ele. Olha, se eu fosse você, eu faria isso, aquilo, outro. Num satélite. Chegou lá no cara e falou assim, ó, tô trazendo isso do negócio que tá lá no espaço, tá aqui na sua mão. Qualquer pessoa se interessa em entender o que é isso. Fala, caralho, o que é isso aí? Deixa eu ver. Né? Então, eu acho fundamental esse trabalho, acredito nesse trabalho e tenho certeza que isso vai dar muito resultado para você, para a tua equipe, para a pecuária, para o pecuarista, para o Brasil como um todo, né? Então, cara, agradeço demais você ter vindo aqui. Eu quero que a gente tenha mais oportunidades, inclusive, de gravar para você contar a história do seu pai, contar a história, porque não falta assunto, né, André, pra gente, né? A gente tem que resumir os assuntos, senão o negócio fica muito comprido. Né? Tem que fazer por episódio. Muito bom, cara. Muitíssimo obrigado. Você é um parceiro e com certeza estaremos juntos aí em mais episódios do Raízes. Te agradeço demais o convite, pode contar comigo. É uma enorme satisfação poder estar aqui, compartilhar um pouco da nossa experiência, um pouco dessas questões novas que nós estamos trazendo para a pecuária. E o teu trabalho é admirável justamente porque a gente precisa de pessoas que retruquem quem está falando errado a respeito da pecuária. Muito bom, cara. Obrigado. Valeu. E você que ficou até aqui, meu amigo, meu muito obrigado. Tenho certeza que você achou legal, aprendeu alguma coisa e está saindo melhor do que entrou. Sabe como é que você me agradece? Você dá um like, deixa um comentário, compartilhe isso, mande para alguém que precisa ver sobre essa tecnologia, vai lá no botão compartilhar e manda para ele, se inscreve no canal e não perca os próximos episódios. E Agro, fique comigo e até a próxima.